Chamada por Pio XII de heroína dos tempos modernos, Francisca Cabrini nasceu no dia 15 de julho de 1850, na pequena cidade de Sant'Angelo Lodigiano, que fica na região da Lombardia, Itália. Era a última dos 13 filhos de Antônio e Estela. Eram camponeses pobres da região. Desde pequena, Francisca se enchia de entusiasmo quando lia a vida dos santos. Sua história preferida era a vida de São Francisco Xavier. Tinha tal veneração por ele que adotou seu sobrenome. Aos 11 anos, fez voto de castidade. Francisca Cabrini viveu sua infância e sua adolescência em meio às tristezas, sacrifícios e dificuldades. Foi vítima da miséria que reinava na região norte da Itália. Sempre teve saúde fraca, sendo bastante franzina. Porém, mesmo estando na miséria, aprendeu a ler e desenvolveu grande capacidade intelectual. Tinha tal apreço pela leitura e gostava tanto de estudar que seus pais, com muito sacrifício, conseguiram formá-la professora. Mal tinha acabado de se formar, Francisca Cabrini ficou órfã. Em apenas um ano, seu pai e sua mãe faleceram. Francisca começou então a trabalhar dando aulas e ajudando em obras de caridade muito necessitadas, principalmente na paróquia em que ela vivia. Exerceu durante 2 anos o cargo de professora primária em Vidardo e durante 3 anos dedicou-se na sua terra à instrução religiosa da juventude e ao tratamento dos enfermos e daqueles que eram atingidos pela peste. Ao mesmo tempo, alimentava o sonho de se tornar religiosa. Seguiu a carreira do magistério com as religiosas Filhas do Sagrado Coração de Jesus em Arnuno, terminando-a aos 18 anos. Aos poucos, Francisca Cabrini foi alimentando a coragem e finalmente decidiu pedir admissão em 2 conventos. Porém, em nenhum deles foi aceita por causa de sua saúde frágil e debilidade física. Por outro lado, o padre da paróquia em que ela atuava queria que ela continuasse trabalhando ali, pois sua caridade fazia grande diferença na paróquia. Francisca Cabrini, embora decepcionada com os conventos, nunca abriu mão do sonho de se tornar religiosa e missionária. Ao completar 30 anos, abriu seu coração para um bispo, expondo o quanto almejava abraçar a vida religiosa e um trabalho missionário. O bispo, inspirado por Deus, a aconselhou dizendo: "Quer ser missionária? Pois se não existe ainda um instituto feminino para esse fim, funde um." Francisca acolheu essas palavras como vindas da parte de Deus e pôs mãos à obra. Assim, com a ajuda do vigário, ela fundou o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus em 1877. A 10 de novembro de 1880, alojou-se com 7 companheiras num desmantelado convento franciscano, onde a 14 do mesmo mês deu início ao novo instituto, com a inauguração de uma capela em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Um mês mais tarde, a sua obra recebia a aprovação episcopal. Francisca contava então com 30 anos. Colocou sua obra debaixo da proteção de São Francisco Xavier. Mais tarde, a congregação recebeu o apelido carinhoso de Irmãs Cabrinianas por causa do sobrenome de Santa Francisca Xavier Cabrini. Enquanto se dedicava com as companheiras à educação das meninas e à catequização dos rapazes, foi compondo as regras do seu instituto, obra de prudência sobre-humana, que recebeu a aprovação episcopal em 1881 e a definitiva da Santa Sé em 1907. Em 1884, com 7 anos de vida, a obra já contava com 5 casas. Em 1887, partiu para Roma, onde a princípio só encontrou dificuldades e portas fechadas, até que com fé, simplicidade e perseverança, Santa Francisca obteve a autorização do cardeal vigário para construir uma escola gratuita para pobres fora da Porta Pia e um asilo infantil na Sabina, em Aspra. O problema da imigração italiana para a América do Norte preocupava o então bispo da Placência, Monsenhor Scalabrini,
que pediu à serva de Deus algumas das religiosas para irem socorrer aqueles desamparados. Mas a virtuosa fundadora não se decidia a responder, pois pensava nas missões do Oriente. Foi então consultar o Papa Leão XIII, que após ouvir Francisca, concluiu, não ao Oriente, mas ao Ocidente. E desde esse momento ficou decidida a sua partida para Nova York, a qual veio realizar pela primeira vez em 1889. A época era de grandes migrações com destino às Américas, devido às guerras que maltratavam a Itália. Por isso, a migração era grande para as Américas. O povo chegava nos novos países com total desorientação. Tinha muita necessidade de apoio, amizade, solidariedade e também orientação espiritual. Por isso, Santa Francisca formou missionárias cheias de disposição e fé, como ela mesma. A missão delas era a de acompanhar os imigrantes em sua odisseia rumo ao desconhecido. Nas terras aonde as cabrinianas chegaram, elas sempre fundavam hospitais, asilos para os necessitados e escolas para formar pessoas. Elas levavam sempre o calor humano, o amparo, a segurança e o conforto para os imigrantes. Em 30 anos de trabalho extenso, Santa Francisca Xavier Cabrini fundou 67 casas em países como Itália, França e Américas do Norte e do Sul, inclusive no Brasil. Aquela franzina e frágil professora atravessou oceanos incontáveis vezes. Enfrentou sem medo os perigos, os políticos poderosos, as forças inimigas para defender os imigrantes. Quase aos 40 anos de idade, começa uma série ininterrupta de viagens percorrendo a América inteira, transpondo a cavalo a Cordilheira dos Andes, sendo por toda parte conhecida como a mãe dos emigrados. Ia de casa em casa procurando a ovelha perdida, o enfermo e a criança ignorante. Lutou denotadamente contra a fome, as enfermidades e a própria morte. Em 1912, fez a sua última viagem de Roma a Nova York. Madre Cabrini, como era chamada por todos, faleceu na cidade de Chicago, Estados Unidos, no dia 22 de dezembro de 1917, aos 67 anos. Igual era o número de casas que então deixara fundadas e que em 1938 subiam a mais de 100, com cerca de 4.000 religiosas. Seu corpo foi trasladado para Nova York, a Mother Cabrini High School. A fama de suas virtudes e os prodígios por ela operados fizeram que logo após a morte dela se começasse o processo de sua beatificação, que veio a se realizar em 1938. Foi canonizada pelo Papa Pio XII a 7 de julho de 1946. Graças ao seu trabalho, em 1950, tornou-se padroeira celeste de todos os migrantes. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós.